O resultado, eu não tenho dúvida, que deixou o torcedor do Corinthians triste. Mas não só pelo resultado, e sim pela circunstância do que foi a partida. O Flamengo jogou praticamente metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem um jogador, né? Sem os 11 iniciais, porque o Bruno Henrique acabou sendo expulso. O Felipe Luiz, na minha concepção, mesmo você, Felipe Luiz, vindo com declarações que estuda o futebol, que pensou em estratégias, para mim você foi muito fraco na sua alteração. Você deu uma sorte danada. Mesmo com o Felipe Luiz fazendo essa alteração horrível, Aline e amigos do Link Sport Clube, colocando o Corinthians para frente, tem dois modos da gente analisar o que foi essa partida. Copo meio cheio ou copo meio vazio. Copo meio vazio é: Ramon errou, Corinthians desperdiçou oportunidade, Corinthians poderia ter ido para uma final, Corinthians vacilou, tem que correr atrás de reforços, ó céus, ó vida, ó tristeza. Copo meio vazio. Copo meio cheio é: quem, em sã consciência, no começo do ano ou no meio de 2024, acreditaria na possibilidade de o Corinthians chegar a uma semifinal de Copa do Brasil? Quem, em sã consciência, imaginaria que o Corinthians, no meio de 2024, analisando o Corinthians, tudo que foi esse ano de 24, imaginaria que o Corinthians conseguiria bater de frente com o Flamengo, que é um time recheado de estrelas. Então você, torcedor do Corinthians, você tem essas duas opções: copo meio cheio, copo meio vazio. Eu opto pelo copo meio cheio. O principal objetivo do Corinthians hoje é sair da zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento essa que foi colocada no Corinthians porque o início do ano do Corinthians foi péssimo. Mas hoje o Corinthians tem um time diferente e tem condições de sair dessa zona incômoda, que é o principal objetivo. Não é vencer títulos, é sair da zona incômoda. E além disso, Aline, por ter jogado a bola que jogou na Copa do Brasil, por ter desafiado o Flamengo e quase vencido o Flamengo, por ter eliminado times mais fortes do que o próprio Corinthians na competição nacional, que é a Copa do Brasil, tem condições também de vencer a Copa Sul-Americana. Porque o Corinthians, na Copa Sul-Americana, tem um cara que na Copa do Brasil não tinha, chama Memphis Depay. Com o Memphis, o Corinthians é outro time. Então, nação corintiana, vamos de copo meio cheio, não de copo meio vazio. Olha, eu concordo com você. A gente nunca imaginaria que o Corinthians chegaria tão longe, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, pelas dificuldades que enfrentou o ano inteiro. Realmente, o time que tá hoje, Guipa, no Corinthians, não é um time para estar dentro da zona do rebaixamento. Não é um time fraco, é um time forte. É um time que hoje a gente pode dizer que é um elenco que ele é melhor do que vários times que estão na parte de cima da tabela do Brasileiro. Acontece que eles chegaram com a casa totalmente desorganizada, né? Tendo que entregar e trazer uma resposta muito grande para a nação corintiana, assim. E a gente sabe que mais da metade do ano o Corinthians estava na pindaíba, apresentando futebol medíocre. O Corinthians apresentou esse ano, na maior parte do ano, porque essas mudanças aconteceram no meio do ano pra cá. E até elas se firmarem, demora 1 mês, 2 meses. Isso é normal. Tá no contrato, tá no tempo do futebol, tá nos acordos, a gente sabe disso. O Corinthians contratou jogadores pra chegar jogando? Contratou. Mas até o entrosamento acontecer de fato, demora um tempinho, né? Então, mais da metade do ano, o Corinthians estava nessa pindaíba e agora tem que correr atrás do tempo perdido. Para mim, é essa a grande dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro, porque futebol, para sair da zona da degola, tem. Se fizer a lição de casa certinha, vai sair. Na minha opinião, não é rebaixado esse ano. Eu tava falando isso com os amigos esse final de semana. O Corinthians não pode. Para mim, o futebol que tá apresentando é muito bom. Ano que vem, se continuar com esse investimento, se continuar entregando o que tá entregando dentro de campo, tem possibilidades. Agora, mais do que tudo, tem que pensar na agenda e em permanecer na elite do Brasileirão. Então, por que a agenda? Porque no Paulista o Corinthians já foi mal, a gente tem que lembrar disso, né? Sim. A campanha do Corinthians foi tenebrosa no Paulista, nem avançou para a fase do mata-mata, ou seja, não tem uma vaga na Copa do Brasil. Sim. O Corinthians só vai ter uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem se vencer a Sul-Americana. Sim. Então isso já é um ponto, né? Sim. Ganhar a Sul-Americana, mais do que o título, já ajusta o ano que vem pro Corinthians. Porque condições. A Copa do Brasil é uma... Sem dúvida. E tem muita condição. Sim. E permanecer nessa Série A. Sim. Que é o que eu acho que o Corinthians tá sentindo como pressão. E aí vem o Memphis. O Memphis é aquele cara que ele é genial. Então ele cria muito, ele já fez gol, ele já deu assistência, ele é diferenciado. Mas será que não é meio arriscado
o Corinthians só jogar bola e só conseguir entregar contando com o Memphis dentro de campo? Então, o problema é que o Flamengo é um time muito forte. E jogando contra o Flamengo era necessário ter o Memphis. Mas o Corinthians já demonstrou contra o Atlético Goianiense, já demonstrou contra o próprio Internacional, já demonstrou em outras partidas que consegue apresentar um bom futebol, mesmo com o Memphis entrando no segundo tempo ou mesmo sem o Memphis. O que faltava para esse Corinthians, para mim, além, obviamente, de uma chegada triunfal como jogador como o Memphis, era retomar a confiança. E essa confiança foi retomada. E se você parar para analisar, esse jogo do Flamengo não pode diminuir a confiança do Corinthians. O Corinthians não perdeu pro Flamengo. O Corinthians empatou com o Flamengo. Um time que tem a maior folha salarial do Brasil. Se não me engano, se não é a primeira, é a segunda. Então é continuar com essa ideia de retomar a confiança, continuar com a ideia de que o futebol apresentado hoje do Corinthians não é um futebol de Série B e permanecer na elite do futebol. É normal você ter um jogador como o Memphis e você ter uma certa dependência em relação a ele, porque é um jogador muito acima da média. Mas tem jogos que o Corinthians não vai precisar do Memphis e tem jogos que o Corinthians já não precisou do Memphis para vencer. Se tratando da Copa Sul-Americana, é muito importante você ter um cara como ele para os jogos decisivos. É um cara que, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele bateu uma falta, colocou na gaveta a bola e o Corinthians foi lá e aplicou uma goleada de 5. Tava 2-2 quando o Memphis pega a bola, nem bater falta ele bate. Não lembro qual foi a última vez que ele bateu uma falta que eu vi na carreira. Bonito, colocou a bola na forquilha. Por quê? Porque é o jogador que decide. Então, é saber utilizar esse plus chamado Memphis. E eu acredito sim, vendo que o Corinthians tem apresentado, que dá para sair dessa zona incômoda do rebaixamento, esquecendo tabela do Campeonato Nacional e focando nos seus jogos, vencendo os seus jogos, fazendo o que tem que fazer, vai sair e tem condições sim, analisando os times que estão na semifinal de Copa Sul-Americana, de conquistar esse título. E aí salvaria a temporada. A única coisa que me pega é assim, pô, Gui, você tá muito otimista. Eu tô otimista com esse momento do Corinthians, mesmo com a eliminação. É o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Mas tem uma coisa que eu fico um pé atrás, que é o início do ano do Corinthians. Todo início de ano no Corinthians é uma catástrofe. É uma dureza. São contratações fracas, reforços tenebrosos, jogadores indo embora, problemas políticos cercando os arredores do Parque São Jorge. Ou seja, são vários problemas que são acumulados e aí o Corinthians inicia um ano muito mal. E iniciar um ano muito mal, o que acontece? O Corinthians vai ter que, no meio do ano, começar a arrumar o carro em movimento. Isso o Corinthians não fez só nessa temporada. Vem fazendo umas 3, 4. Por isso que o Corinthians está sempre batendo na trave e não conseguindo nada, não conseguindo o título. O Corinthians bateu na trave na Copa do Brasil quando o Vitor Pereira era o técnico. Não ganhou o título. Por quê? Porque faltou o planejamento inicial. O Corinthians fez a montagem do elenco durante a temporada. Esse ano a mesma coisa. Montagem do elenco durante a temporada. Então, fiel torcida, esqueçam a eliminação contra o Flamengo. Eu sei que é dolorosa. Foquem agora na permanência elite do futebol. Diretoria do Corinthians, esqueça a eliminação contra o Flamengo. Foque agora na permanência da elite do futebol e na manutenção do time para 2025. Essa pergunta que foi citada aí sobre o Ramon. O Ramon ele errou no jogo contra o Flamengo? Acho que o Ramon ele cometeu alguns erros, mas o Ramon hoje é peça fundamental para esse Corinthians, para a engrenagem desse Corinthians. Se tá ruim com o Ramon, sem o Ramon seria muito pior. Ramon Dias hoje é o técnico que tem que permanecer para a próxima temporada. Ele mudou esse time. Ele foi atrás de reforços junto com o Fabio Soldado. Então não tem que achar que é terra arrasada. Nesse momento, por incrível que pareça, o Corinthians não é terra arrasada. O Corinthians tem uma luz no fim do túnel, coisa que eu não vi há muito tempo.